Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a série Lakers, Hora de Vencer, e mais especificamente sobre uma cena que eu vou chamar de Quebrando a Quarta Parede, o que se aplica a várias cenas, mas vocês vão entender, eu vou chegar lá. Mas enfim, galera, é claro, como sempre, eu vou precisar que vocês curtam, comentem e, é claro, por favor, não se esqueçam de dar um pouquinho de amor para esse sininho, se inscrevendo no canal, porque ajuda bastante a galera. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza? Solta o crack! Então pessoal, domingo é dia de Oscar e eu sei que eu deveria estar falando sobre o Oscar talvez, mas eu já fiz uma lista dos meus filmes favoritos do ano, então eu não tenho muito mais o que dizer sobre os Oscars desse ano. Talvez eu comente os vencedores depois. Mas eu pensei em falar sobre alguma coisa relacionada ao Oscar. E eu achei uma produção do mesmo cara que lançou o filme chamado Não Olhe Pra Cima, o Adam McKay. O Adam McKay acabou de lançar uma série na HBO, que também está disponível na HBO Max, chamada Lakers, Hora de Vencer. E essa série conta a história dos bastidores do time mais icônico dos Lakers, que dominou na década de 80 e é um dos maiores campeões da história do basquete. Também, ao mesmo tempo, conta a história do Magic Johnson, né, que é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. A série, inclusive, abre com o Magic Johnson sendo diagnosticado anos depois com o vírus HIV, né, ele foi soropositivo para AIDS. E ele foi super importante porque ele foi estudado, ele sobreviveu à AIDS, né, numa época em que praticamente ninguém sobrevivia, então ele foi estudado por muitos e é um atleta assim, excepcional. E assim, a série tem um elenco fantástico, a história é super interessante, né? Você tem diretores empolgantes dirigindo os episódios, né? O Jonah Hill, né, que é um ator que inclusive participou do Não Olhe Pra Cima, né? É o ator que dirigiu a série em um dos episódios. Então assim, tem uma equipe muito legal e é uma história muito interessante, né? Uma mega produção da HBO. Mas mesmo assim, muitos críticos não têm se sentido muito bem com a série. Na verdade, ela não foi muito bem recebida. Mas considerando que a série tem uma equipe tão boa e uma produção assim de extrema qualidade, né, vindo da HBO, por que muitos críticos, na verdade, estão falando que a série não é isso tudo e que ela apresenta um sério problema na figura do Adam McKay? Bom, isso se dá a uma escolha estilística da série. Ela é toda feita em quebras de quarta parede. E eu sempre amei quebras de quarta parede, então eu nunca percebi muitos problemas com o uso dessa técnica, mas assistindo a série eu meio que compreendo qual é esse problema no caso. Mas então isso faz com que a gente pense, né? Quando é que é certo, né, utilizar as quebras de quarta parede e quando pode prejudicar a história utilizar as quebras da quarta parede? Bom, vamos começar, né, com o próprio Adam McKay. O Adam McKay usou esse uso de quebra de quarta parede de maneira muito famosa no filme dele, né, The Big Short. E ele também fez isso no filme Vice. E o que acontece é que nesses filmes a gente está entrando em um mundo de contabilidade, né, no mundo da economia e também no mundo da política. Então existem alguns termos e algumas coisas que a gente desconhece, né, o público em geral. E por isso que os personagens quebram a quarta parede nesses filmes. Eles quebram a quarta parede justamente porque eles precisam explicar certos termos, certas coisas, para que nós possamos acompanhar a história sem que fique um lance muito chato, muito maçante. Então o recurso funciona nesses filmes. Então esse seria um exemplo bom de um momento positivo para usar quebra de quarta parede. Se você tem informações muito pesadas que podem tornar o seu filme maçante, às vezes a quebra da quarta parede pode ajudar nesse processo, nesse ritmo e tornar as coisas mais interessantes quando você está tratando de um assunto que é mais chato por natureza, né? Ou então algo que é mais complicado para que a plateia siga. Então isso acaba funcionando e é um recurso que ajuda bastante. Outro exemplo é o humor, né? Se a gente tem uma história que a quarta parede ajuda com o humor, né? Se você já tem piadas preparadas para usar a quebra da quarta parede, isso pode ser muito bom, isso pode ajudar e pode tornar tudo mais engraçado. Principalmente se seu filme for mais metalinguístico, né? O Deadpool é um exemplo perfeito disso, ou então o Curtindo a Vida Doidado. Isso faz com que você se sinta mais próximo dos personagens, sabe? Quando eles falam com a gente, eles meio que fazem com que a gente se sinta como cúmplices, ou que a gente é íntimo deles, sabe? Que a gente está sacando
a piada. Então a gente tá lá dentro junto com eles e essas piadas são pra nós. E isso ajuda bastante. Então a quebra de quarta parede como recurso cômico também é muito bom e pode tornar um filme excelente, como é o exemplo desses dois filmes que eu acabei de citar. A quebra de quarta parede também pode ser uma coisa mais sutil em um momento em que o personagem quer comunicar algo diretamente para a plateia, em que você tem uma mensagem muito importante para passar. Isso pode ser feito de uma forma mais simples, né? Não precisa ser nada exagerado, mas acaba surtindo um grande efeito. O grande discurso, né, do grande ditador do Charles Chaplin, né, se passando por Hitler, é um grande exemplo. É a primeira vez que o vagabundo fala alguma coisa, né? E é uma coisa importante que ele tem a dizer e ele fala olhando pra nós, né? Claro, dentro do universo do filme ele tá falando com a plateia que tá lá, né? Mas ele tá falando com o público, praticamente, né? Então é uma forma de quebrar a quarta parede de uma forma mais sutil e ainda assim passando uma mensagem importante, né? É um recurso também que é bem utilizado, né? Você quebrar um pouco do drama para você passar uma mensagem importante diretamente pro seu público. Então eu acho que isso é uma coisa que também é muito válido você fazer o uso da quebra da quarta parede. Então, qual é o problema que rola na série do Lakers, né? Por que os críticos estão reclamando justamente dessa quebra de quarta parede? Bom, eu acho que no caso é o seguinte, por que a quebra de quarta parede pode não funcionar na série do Lakers? Eu tenho aqui pelo menos uns 3 fatores. O primeiro deles sendo que, no caso, a quebra de quarta parede é extremamente constante na série e de diversos pontos de vista diferentes, né? A gente tem vários personagens que fazem isso, né, ao longo da série. E é claro, tem filmes que fazem isso constantemente também. O Deadpool é um bom exemplo, ele tá constantemente quebrando a quarta parede. Mas é bom você saber espaçar. E no Deadpool também tem uma coisa, quem quebra a quarta parede é o Deadpool o tempo inteiro. Assim como no Curtindo a Vida Doidado, quem quebra a quarta parede é o Ferris Bueller durante a maior parte do filme. Quando você tem vários personagens quebrando a quarta parede direto, assim, sem muito espaçamento entre essas quebras, pode ser que se torne um recurso um pouco cansativo. Pode fazer com que, na verdade, a plateia pense que você não tem muitas ideias, né? E que você acabe apelando para esse recurso para entreter a pessoa. E isso pode acabar gerando um distanciamento, né, entre a plateia e o que eles estão assistindo. Como eu também disse antes, o Adam McKay já fez isso em projetos anteriores. Só que o que acontece é que naqueles projetos a gente estava lidando com um meio específico, sabe? Com nichos de especialistas que compreendem aquilo e que a maior parte das pessoas que estão fora desse meio, né, não compreendem os termos técnicos, legais, exige muita coisa, né? Tem muita terminologia que a gente pode acabar ficando de fora. Quando você está falando da história de um time de basquete, eu acho que você não precisa ter o mesmo medo de que as pessoas não se interessem tanto quanto você teria, sabe, quando você está vendo um filme que é sobre o ramo imobiliário e a bolsa de valores, ou então sobre política, que são assuntos que são mais cansativos, né? Mas no caso, quando você está falando de basquete, por mais que você tenha alguns termos técnicos, não é tão necessário se apoiar na bengala da quebra da quarta parede, sabe? Fica meio que parecendo que os criadores não têm confiança que o público vá conseguir compreender e seguir aquela história e que também está se presumindo que aquela história não é tão interessante assim e que ela precisa ter uma certa apimentada para que ela fique de alguma forma, né, apelativa para a plateia. Quando na verdade é uma história muito interessante e não precisa, na verdade, das constantes interrupções dessa quebra, né, constante da quarta parede para fazer isso. É claro, a série também tem outras escolhas estilísticas, né? Ela é toda filmada como se ela fosse realmente pertencente aos anos 70, né, ali início dos anos 80. E também ela usa textos, né, quando não há uma quebra de quarta parede diretamente, o próprio texto vem escrito em tela, ou então até mesmo cortes que não teriam nada a ver com nada, né, mas meio que indicam que aquela situação está acontecendo ali, né, como por exemplo no episódio 2, quando o Magic Johnson está se livrando ali de um rival, né, da garota que ele gosta, e ele meio que fala que ele já transou com ela, né, e tem um corte de 2 cachorros transando, né, ali pra meio que, sabe, dar totalmente o sentido do que ele tá falando ali nas entrelinhas, sabe? Então, é um recurso interessante e realmente chama atenção, mas às vezes pode ser demais, e quando é demais acaba retraindo, né, a atração do público. Então isso é um outro fator que acaba contribuindo. E por fim, eu acho que a quebra de quarta parede no contexto que a série utiliza, né,
acaba meio que sendo uma representação daquela narração, aquele diálogo interno que a gente tem nos livros, sabe? Do narrador explicando o que está acontecendo com ele e tudo mais. Isso é muito bom para dar um insight do que a pessoa está pensando, né? Mas isso não é muito bom no cinema, essa exposição fica muito forte, muito gratuita. Se você não tem uma razão muito forte para ter aquele tipo de narração, né? Aquele tipo de explicação, você acaba também meio que perdendo as pessoas de novo. Você acaba meio que criando uma bengala ali, quando às vezes não há a menor necessidade, como é no caso da série. Então é uma coisa que pode ser muito atraente, pode ser muito legal quando é feito corretamente, mas tem que tomar cuidado com essas pequenas armadilhas que podem atrapalhar o ritmo de uma coisa legal. E eu digo isso porque justamente eu tô curtindo a série, eu tô curtindo a história, o desenvolvimento dos personagens, eu tô achando que o elenco é muito bom, na verdade, também. Mas realmente essas escolhas estilísticas, embora sejam interessantes, elas também atrapalham um pouco no desenrolar da história. E isso pode acabar fazendo com que muitos acabem desistindo da série, sabe? Então é uma pena que isso aconteça possivelmente. E é o que muitos críticos lamentaram também, pelo que eu li em vários artigos, né? E muita gente pensando nisso também. E eu achei interessante falar sobre isso, quando é que a quarta parede pode funcionar, né? E quando ela pode não funcionar, que é, no caso da série, tá mais pro não do que pro sim. Porque não é dizer que a série também não sabe nem um pouco usar a quarta parede, claro que sabe. Existem momentos de humor, como eu disse, o humor é um dos melhores motivos, né, para usar a quebra da quarta parede. E existem alguns momentos que realmente você tem uma punchline ali muito boa, você conta piada, os personagens olham pra gente e você tem aquelas, sabe, aquelas piadas boas, e isso ajuda bastante. Mas nem sempre eles sabem dosar isso também, então não é bom só depender do humor nesse sentido. Mas eu acho que muito vem mais do erro de você pensar de que a história talvez não seja interessante o suficiente e a gente precisa usar esses artifícios como bengala para levar o espectador a curtir a série, quando a série já tem uma história interessante o suficiente por si só e que não é complicado o suficiente, né, para que você tenha uma necessidade de tentar prender a atenção das pessoas com esse uso de recursos, porque na verdade você tem algo de que já é interessante por si só ali e que não é tão difícil assim de seguir. Claro, não estou dizendo que a série é um assunto bobo, tudo tem suas complexidades, mas não há necessidade de você fazer um esforço maior do que normalmente você faria para construir uma história. E isso pode também acabar criando a impressão, né, que os roteiristas são preguiçosos e que eles estão passando tudo por exposição através dos personagens, é algo que realmente pode acontecer. Mesmo assim, eu acho que se você curte esportes, ou então se você curte histórias biográficas, né, de qualquer âmbito da vida, qualquer tipo de pessoa, mas curte séries biográficas, filmes biográficos, essa é uma série que você vai curtir, né, talvez só se esses recursos te irritarem muito, né, mas eu acho que você vai gostar mesmo assim e eu recomendaria. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Beleza? Valeu!